Voltei para a gente dar continuidade para a nossa série Ideias para você pesquisar no seu caderno de estudo, hoje numa edição literária. Se você não entendeu sobre o que a gente está falando aqui nesse vídeo, eu tenho uma série com vários vídeos onde eu ajudo vocês a terem ideias para pesquisar e criar páginas para o seu caderno de estudo. Eu vou deixar a playlist dessa série na descrição do vídeo, é só você clicar lá e assistir todos os vídeos que eu tenho no meu canal sobre esse assunto de caderno de estudo. Hoje, as dicas vão ser baseadas em livros. Todos vocês sabem que eu gosto muito de ler. A minha média de leitura mensal é bem alta, eu leio de 5 a 6 livros. E por que eu falo que isso é bem alto? Porque a média de leitura mensal no Brasil é bem baixa e com a correria que a gente tem no dia a dia, às vezes não sobra tempo para leitura. Então eu considero, como eu não trabalho só com isso, eu considero que ler de 5 a 6 livros por mês é uma média de leitura alta. Baseado nisso, muitos dos assuntos que eu pesquiso no meu caderno de estudo vêm dos livros que eu leio. E aí, se você também é um leitor, e aqui você não precisa ler 5 ou 6 livros, se você ler um livro, você já vai conseguir utilizar essas ideias que eu vou te passar para transformar algumas coisas dos seus livros em páginas do seu caderno de estudo. No caderno de estudo, nem toda página precisa começar e terminar no mesmo dia. Você pode, por exemplo, abrir uma página chamada Livros que me deram vontade de pesquisar e anotar ali o nome do livro e o tema que esse livro te deu vontade de pesquisar. Então, por exemplo, eu anotaria lá Alquimized e Alquimia, que é um tema recorrente no livro e me deu vontade de fazer uma página só sobre alquimia. E ao longo do tempo, você vai preencher aquela página com todos os livros que você vai lendo, com os termos que você ficou com vontade de pesquisar, e assim você vai ter as suas ideias organizadinhas, porque às vezes, quando a gente está lendo, a ideia surge e depois a gente perde. E anotando ali no caderno de estudo, você acaba que não vai perder. Além de você criar uma página bonitinha para o seu caderno de estudo, você ainda vai ter uma página com ideias para as próximas páginas. Uma outra página que eu acho legal você criar é uma página de frases. A gente muitas vezes, eu pelo menos, grifo os meus livros, rabisco os meus livros, faço anotações no Kindle e aí não acabo levando essas anotações para nenhum outro lugar. Se você cria uma página lá no seu caderno de estudo com frases bonitas que eu li, frases que eu li esse mês, então daí todo mês você vai criar uma página, frases que eu li essa semana, frases dos meus livros preferidos, tudo isso são ideias de páginas para o seu caderno de estudo e você vai acabar tendo que fazer pesquisas, vai acabar tendo que ler e abrir os seus livros que você já leu para lembrar dessas frases e anotar no seu caderno. Um outro exemplo que eu gosto muito é estudar o contexto histórico dos livros que eu estou lendo. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu li Pachinko e o contexto histórico desse livro falava que os coreanos tinham sido anexados como colônia japonesa. Eu não fazia ideia disso, não fazia a mínima noção de que isso tinha acontecido, e eu fui pesquisar e estudar. E realmente isso de fato não era ficção, isso realmente tinha acontecido e teve muito impacto na vida dos coreanos, também na vida dos japoneses. Então foi uma pesquisa histórica relacionada a um livro que eu tô lendo. Outro livro que me fez fazer uma pesquisa bem parecida foi O Problema dos Três Corpos, porque ele abre com uma cena numa revolução cultural chinesa. E aí, quando eu bati o olho, eu já fui pesquisar para ver se aquilo realmente tinha acontecido. E a Revolução Cultural Chinesa realmente aconteceu. Então, quando a gente lê livros que são, principalmente livros que não são americanos, né? Porque a gente tem uma tendência a conhecer um pouco mais da cultura americana, mas livros que estão situados em outros continentes, em outras nações, a gente tem muito material para pesquisar de contexto cultural, de contexto histórico, às vezes o contexto geográfico é importante daquele livro, e aí eu acho que essas ideias, esses temas são muito legais para você criar páginas no seu caderno de estudo. Outra coisa que eu gosto muito, porque vocês sabem, eu amo ler fantasia e ficção científica, é o universo fictício daquele lugar. Então, eu fiz uma pesquisa recentemente sobre o universo do Brandon Sanderson, que eu ainda não li o livro dele, livros, porque são vários. Eu ainda não li os livros do Brandon, mas eu fui fazer uma pesquisa
sobre como funcionava a Cosmere, que é o universo onde os livros dele estão situados, e quais livros se relacionavam com quais, e quais eram necessários que eu lesse para entender por onde eu começava. Então, tinha muito conteúdo para fazer pesquisa, muito conteúdo para virar página no caderno de tudo, e essa coisa do universo ficcional, né, ele acontece em basicamente todos os livros que vocês leem de ficção. Livros de romance também tem esses universos criados, nem todos são ambientados no planeta Terra ou numa Terra comum igual a nossa, então é bem legal você usar esse tema para fazer pesquisa e agregar no seu caderno de tudo. Essa é para quem gosta de desenho, para quem gosta de mapas, dá para fazer também páginas específicas sobre os mapas. Muitos livros de fantasia costumam ter mapas muito detalhados, e aí você pode fazer ali uma página específica sobre aquele lugar, detalhando o conceito do lugar em si. Agora eu estou falando isso e estou lembrando de vários livros, Duna, o livro do George Martin, né, Game of Thrones, tem mapas muito detalhados, o Hobbit, Silmarillion, Senhor dos Anéis também tem mapas muito detalhados, e para quem gosta do universo, se você tem um livro preferido, que tem um universo detalhado, você vai pegar esse livro e transformar ele ali numa página no seu caderno de estudo, colocando o mapa, quem tá onde, quem tá não sei o que aconteceu em cada lugar, e aí você já criou outro mapa, outra página no seu caderno de estudo. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira dando ideia para vocês, mas acho que vocês já conseguiram entender o conceito geral de como pegar um livro e transformar esse livro em algo que seja pesquisável, e isso também vai independer do livro, tá, gente? Eu dei os exemplos de ficção, porque, como eu falo para vocês, é aquilo que eu mais leio. Mas a gente também pode fazer isso com livros de autoconhecimento, livros de literatura normal, livros de divulgação científica. Se você está na faculdade e não sabe como pesquisar melhor os temas dos seus livros, tenta usar esse tipo de raciocínio, de pegar um termo, de pegar uma ideia central e fazer uma pesquisa abrangente sobre aquilo. Livros, todo tipo de livro, livros religiosos também têm esse potencial. Então, assim, muito não importa o tipo de livro que você está lendo. Basicamente, se você aplicar a lógica desses conceitos no livro, você vai conseguir transformar o seu livro em uma página do caderno de estudo e ter várias páginas de pesquisa feitas exclusivamente por você, dentro daquilo que você gosta. Como eu sempre digo, o caderno de estudo tem que refletir a sua percepção, o seu gosto. Isis, eu não leio. Gente, dá pra fazer isso com série, dá pra fazer isso com filme. A lógica é a mesma. Então, se você assiste uma série, essa série tem um universo, tem personagens de destaque, tem termos específicos, essa série você pode parar, pegar esses termos, pegar esses personagens, esse lugar e fazer todas essas observações que eu coloquei aqui dentro do caderno de estudo, utilizando um filme como base. Você pode fazer isso com uma série também. E até porque muitos filmes e muitas séries que vocês assistem são baseados em livros, né? Então a gente está consumindo às vezes o mesmo conteúdo, só que num formato diferente. E aí é aquilo que eu digo sempre, o céu é o limite. A ideia aqui é você destravar dentro da sua cabeça o pensamento, para você não ficar dependendo de dicas específicas como, pesquise Terra-média. Não é essa a ideia. A ideia é você destravar o seu pensamento, você conseguir entender a forma, né, de criar o conteúdo dentro da sua cabeça para você criar no seu caderno de estudo. Se você gostou desse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar o que você está achando dessa série. A gente se vê no próximo vídeo.